quero vos saudarmos a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus, estamos aqui nessa live mais para falar do amor de Jesus, para falar um pouco dos últimos acontecimentos. Meus irmãos, como todos vendo, eu estou de barba grande, porque tem algumas restrições e estamos aguardando em Cristo, mas o pecado não está na barba, o pecado está na autoridade e nos problemas em que estão ocasionando das atitudes de alguns líderes. Meus amados, nós estamos diante de um problema muito sério, um problema absoluto, maiúsculo, evidente, e nós não podemos deixar de dizer que é um problema que está atingindo desde o palácio até a choupana. Perdemos um irmão da nossa igreja, outro está internado. Não concordamos com algumas coisas que acontecem nos nossos dias. Uma morte que muitas das vezes poderia ser evitada, porque nós não podemos olhar apenas para o nosso status, porque quando nós deixamos e colocamos como os pastores de Deus o rebanho do Senhor em risco, nós deixamos de ser pastores naquele momento do Senhor e passamos a ser lobo, biblicamente. Mas nós precisamos proteger o rebanho. Para isto, os pastores estavam protegendo o rebanho no campo na vigília da noite. Mas, meus amados, vamos falar dentro da palavra de Deus dos últimos acontecimentos. Peço, antes do início da palavra, que todos fiquem em casa. O nosso presidente setorial louva a vida, louva a Deus pela vida do nosso presidente, que tem pedido para que o povo fique nas suas casas, assista os cultos que estão sendo online, para que não venha ocorrer riscos e danos. Isto é proteger rebanho. O livro de Lucas, capítulo 21, do verso 5 diz: E haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes, e pertinências haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu. Meus amados, o mundo está em crise. Não podemos esconder isto. O comércio está fechado. As indústrias estão dando férias coletiva para os seus funcionários. As pessoas estão trancadas em suas casas. Muitos estados e municípios fecharam as suas fronteiras. A verdade é que nós não sabemos o certo, o que fazer diante dessa pandemia do novo coronavírus. É neste cenário de medo e de incertezas, muitas pessoas estão acreditando que estamos começando a viver as profecias do livro de Apocalipse. Para se ter uma ideia, os principais líderes do judaísmo já estão chamando o povo para o arrependimento, acreditando que a pandemia global do Covid-19
tem relação com a chegada do Messias, em que eles estão aguardando. A pergunta que fica é esta: será que o fato do mundo ter parado, Igreja do Senhor, é um sinal de que alguma coisa séria está prestes a acontecer? Será que estamos vivendo o início do cumprimento das profecias bíblicas de que trata da volta de Jesus? É isso que nós vamos meditar neste momento e analisar. Perceba que o ano de 2020 começa diferente, cheio de tensão, medo e dor. Logo no seu segundo dia, os Estados Unidos e Irã quase dá início a uma guerra terrível que envolveria o mundo inteiro. Depois, Igreja do Senhor, que os americanos mataram o mais importante general iraniano. Há pouco tempo depois, na Austrália, sofreu o pior de todos os incêndios florestais da história. As chamas mataram mais de 1 bilhão de animais e mais de 30 pessoas. E aqui no Brasil, a chuva tira a vida de 55 pessoas, igrejas, em Minas Gerais, e deixa mais de 30 mil desabrigados em todo o estado. É como que se não bastasse tudo isto. Aleluia. O Covid-19, que haveria surgido na China, se tornou uma pandemia mundial, infectando milhões de pessoas em diversos países. Na Itália, na França, na Espanha, nos Estados Unidos, na Coreia do Sul, mas também no nosso Brasil. E agora, para evitar que este vírus atinja a nossa população, somos obrigados a ficar trancados dentro de nossas casas. As ruas, igrejas, as ruas estão vazias. Os comerciantes tiveram que fechar os seus negócios. As indústrias parou de produzir. E muita gente, infelizmente, já estão perdendo seus empregos. Se você parou para perceber e para pensar, o que pode acontecer se essa pandemia não for controlada e as pessoas demorarem para voltar a trabalhar? Provavelmente serão milhares de empresas fechadas e milhares de funcionários desempregados. E a economia poderá sofrer diversos naufrágios da história. A verdade é que nós todos estão, e todas essas condições, nem todos vão ter condições de colocar o pão nas suas mesas e sustentar suas famílias. E o resultado disto pode ser uma história igual ou até maior de que a crise que estivemos em 1929, no começo, que aconteceu nos Estados Unidos entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Ao mesmo tempo, se todos saíres para trabalhar, o contágio do novo coronavírus pode se alastrar, causando uma crise nos hospitais e no sistema de saúde. Viu só como estamos vivendo um momento bem difícil da humanidade? E eu não quero aqui, igreja, que você encare
esta mensagem como um discurso pessimista, mas sim realista. Jesus disse em Mateus 24, 1-35, que estas coisas aconteceram e que a terra passaria por dores de parto antes da sua volta. Então, meu irmão, minha irmã, todos nós estamos vivendo hoje e que ainda vivemos e vamos viver daqui para frente. São sinais e que estamos no fim dos tempos. A Bíblia nos mostra que a crise financeira mundial, a disputa entre nações, fome, peste e todas as coisas que o mundo tem sofrido será um cenário perfeito para o surgimento do anticristo. Um homem muito poderoso e importante que virá para resolver os problemas da humanidade e fará como que os países assinem acordo para trazer a paz sobre a terra. E por causa dos seus feitos, Igreja do Senhor, a Bíblia diz que eles serão amados e adorados por todos os povos, achando que se fosse o próprio Deus. O reinado do anticristo acontecerá durante 7 anos, sendo que os primeiros 3 anos e meio é de uma falsa paz e os últimos 3 anos e meio de uma intensa guerra. Dentro do período chamado Grande Tribulação haverá um sofrimento que a terra nunca havia passado antes. Mas isso não é o fim. Porque nos últimos capítulos do livro de Apocalipse nos garante que Cristo voltará, derrotará Satanás e governa o mundo juntamente com o seu povo. Na mão de quem nós estamos, Igreja do Senhor? O surgimento do anticristo está aí. Um homem que fala de Jesus, que fala que é servo do Senhor e o tempo inteiro está trazendo terrores de medo para o mundo, desvalorizando a vida, querendo trazer tudo o contrário o que a Bíblia nos ensina. É muito triste. O mundo está sofrendo, a população está se acabando, a fome está se alastrando. O desemprego está aterrorizando e o homem está rindo. E nós estamos vivendo os primeiros 3 anos e meio de uma falsa paz. É nada mais e nada menos do que essa gorjeta de R$600. Tentando trazer uma falsa paz. Mas depois vem a guerra perversa. E muitos ministérios que são reconhecidos mundialmente como homens de Deus estão apoiando essas falcatruas, deixando o propósito de Deus de lado e cuidando dos seus próprios interesses, achando que está cobrindo os interesses de Deus. Em que mão nós estamos? Qual é o Deus em que nós servimos? O que nós estamos vendo hoje já estava prestes, já estava previsto para os últimos tempos,
No livro de Mateus, capítulo 24, Jesus disse que nós não devemos nos assustar porque é necessário que essas coisas aconteçam e que nós podemos esperar ansiosamente pela sua volta. Eu não estou dizendo aqui, igreja do Senhor, que a situação atual não cause preocupação. Eu seria irresponsável da minha parte afirmar que tudo está indo bem, maravilhosamente bem, e que podemos viver como que se nada estivesse acontecendo. Pois a Bíblia diz que devemos vigiar e ficar atentos aos sinais. Aleluia. Hoje o que está escrito em Tessalonicenses 5, verso 1 ao 6, diz assim: irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, então, de repente a destruição virá sobre eles, como dores à mulher grávida. E de modo algum escaparão. Mas vocês, irmãos, aleluia, não estão nas trevas para que esse dia surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz são filhos da luz e filho do dia. Não somos da noite nem das trevas, portanto, não dormimos como os demais e sejamos atentos e ficamos atentos e sejamos sóbrios. Como essa passagem devemos ficar, igreja do Senhor? Vigilante, mas isto não quer dizer que devemos ficar com medo e apavorado. Jesus disse que neste mundo tereis aflições, mas devemos ter bom ânimo, pois ele venceu tudo por nós. Entrar em desespero, meus irmãos, entrar em desespero, igreja do Senhor, demonstra que a nossa confiança em Deus está abalada. Nós acreditamos num Deus vivo, nós acreditamos num Deus que tudo pode. Todas as nossas seguranças e garantias não estão em governo, não está em ministério, está nas mãos de Deus. A igreja do Senhor não se limita em 4 paredes, em uma parede revestida em mármore. A igreja do Senhor vai muito além disto. A igreja do Senhor é constituída com vidas de organismo vivo. Mas para isso é preciso acreditar e confiar. Não coloque os seus interesses em primeiro lugar. Coloque Jesus na frente dos nossos interesses para proteger a vida e proteger a igreja. E por isso devemos orar cada vez mais e ler a Bíblia cada vez mais, para que não percamos a nossa fé. Em 2 Timóteo capítulo 1, a Bíblia diz que Deus não nos deu um espírito que produz temores de covardia, mas sim que Ele nos dá poder, amor e autocontrole. As Escrituras também diz que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente nos momentos de angústia.
o que demonstra para nós o tamanho do seu poder para nos proteger e nos guiar e nos garantir a vitória diante dos enormes problemas que estamos enfrentando e que ainda enfrentaremos no futuro. Deus está sentado sobre o trono, os reinos se abalam, o governo cai, os homens entram em desespero, mas o Deus em que servimos, o Todo-Poderoso, aleluia, permanece inabalável, igreja do Senhor. É por isto que devemos depender e depositar todas as nossas confianças nele. Sabemos que nada pode impedir o seu agir. Estamos em tempos difíceis em todo o mundo, em que a sabedoria do homem, as suas riquezas, não estão mais conseguindo resolver os problemas. E isto, igreja do Senhor, nos mostra e demonstra cada vez mais, e que o ser humano não é nada sem Deus. Por isso, nós que cremos em Jesus, igreja do Senhor, precisamos confiar e acreditar, que tudo isto passa, mas Jesus permanece. Aleluia. Onde nos encontramos, em quem acreditamos, devemos permanecer firme na fé, dependendo do seu poder e com a certeza de que não seremos abandonados pelo Pai. Independentemente do que venha acontecer, eu acredito que nós estamos muito próximo do arrebatamento da igreja, onde nos encontraremos com Jesus, com Cristo nos ares. Isso não deve nos causar medo e preocupação, mas o que nos deve causar sim é nos alegrar, porque sabemos que está chegando o tempo em que nos encontraremos com o nosso Senhor Jesus para vivermos a vida eterna ao lado do Pai. Então, quando você lê e ouvir as notícias de jornais e ficar com medo, busque ao Senhor em oração. Entregue ao Senhor todas as suas preocupações, porque a palavra de Deus tem uma promessa linda para mim e para você. Veja o que está escrito lá em Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7. Perdão, igreja. Não ande ansiosos por coisas alguma, mas em tudo, pelas oração e súplicas e ações de graças, apresente seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede de todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo. Igreja do Senhor, aqui fica o meu pedido. Permaneça em Cristo. Permaneça em casa. Não siga diretrizes de quem não tem responsabilidade para colocar a sua vida em risco.
É Deus em que protege a tua vida, mas você precisa vigiar. A igreja somos nós, lá que está fechado, é apenas a igreja física. E nós somos alertados em todo o tempo pelo nosso ministério, pelo nosso presidente. Fique em casa até a segunda ordem, porque precisamos obedecer às leis terrenas para que estaremos ligados nas leis celestiais. Em nome de Jesus. Muito obrigado.